Bom, como as coisas, tudo tem que ser bem feitinho, inclusive a capa é nova e segue a vossa linha gráfica o mais próximo. Muito bom. Bem, e vamos por ordem. Em primeiro lugar, houve esforços múltiplos pelos colegas que falaram antes do que é que se poderia aplicar. Bom, pensando em termos hermenêuticos, e bom, é só for referir o Esser e o Betti, não vou falar mais nenhum autor para ninguém desligar já e deixar de assistir. Bem, mas aquilo que temos deste lado, eu pus Portugal porque as fontes europeias só por si não chegam, porque não atingem a dimensão criminal. Nós teríamos, para aplicar uma situação destas, e já veremos até porquê, o microsistema de proteção de dados. Essencialmente, hoje, o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, complementado pela lei portuguesa, que não transpõe, porque não é uma diretiva, é um regulamento diretamente aplicável, mas que estabelece como que uma interface entre o regulamento e o ordenamento nacional, nos termos em que o próprio regulamento europeu, atenção, o regulamento europeu é uma lei europeia que tem uma expectativa de aplicação, inclusiva, supraconstitucional nos Estados-membros. E também um pequeníssimo acrescente, porque ainda há lá um tipo que restou no Código Penal de 1995. O que é que não é aqui aplicável? O regime jurídico da segurança no ciberespaço, da tal transposição da Diretiva NIS de 2006, a lei do cibercrime de 2009, que é a concretização, sobretudo, da Convenção de Budapeste sobre o cibercrime, que o Brasil, neste momento, tem no Congresso o processo de ratificação, ou seja, o Brasil vai ter rapidamente a possibilidade ou um empurrão para ter uma lei em matéria de cibercrime e criminalidade informática, e também não é daqui aplicável a lei do comércio eletrónico e dos serviços de informação, designadamente em matéria de responsabilidade civil. E nem o será a componente de responsabilidade pelo risco e pelo risco tecnológico do Código Civil. Objetos e ações. Bom, isso não foi dito, mas é preciso ser falado e demonstrado que estamos diante de dados pessoais. Efetivamente, a LGPD tem uma definição de dado pessoal sintética, enquanto o Regulamento Europeu tem uma analítica. No entanto, o resultado é o mesmo, sobretudo se no Brasil cruzarem a definição da LGPD com a do Regulamento do Marco Civil. E o que houve aqui foi, ou terá havido aqui, temos que ser sempre dubitativos, uma violação de dados pessoais, que é a designação técnica do vazamento. Violação de segurança que provoca de modo acidental ou ilícito a destruição, perda, alteração, divulgação ou acesso não autorizado a dados pessoais. Simplificando. Mas o que é que temos de distinguir? E, sobretudo, a doutora Ivana fez isso. Quer dizer, nós temos a responsabilidade, antes de mais, dos controladores. Eventualmente Serasa. Depois temos, e agora pensando até na terminologia da doutora Valéria, a responsabilidade dos crackers. E, finalmente, a responsabilidade de terceiros. Bom, o que é que temos aqui? Que os controladores têm, e isso foi afirmado por Kleobert, têm no Regulamento Europeu, de forma muito semelhante na lei brasileira, deveres em matéria de segurança no tratamento dos dados, começando logo pelos princípios. O que cruza com, e agora penso em Cláudio Joel, com a responsabilidade proativa, com a compliance. Princípios. Mas esses princípios
num ordenamento e no outro, e eu vou tentar não fazer demasiadas comparações, temos que o controlador deve tomar, desde a concepção e promissão, medidas técnicas organizativas destinadas a aplicar com eficácia os princípios de proteção de dados. Atenção, algo que deveria ter sido feito e não foi, são relatórios de impacto. Quem faz tratamento de dados massivos, incluindo dados sensíveis, deveria fazer sempre relatórios de impacto, ou DPIAs, avaliações de impacto em proteção de dados. Aqui tem que fazer sempre, aí terá que ser com determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aplicando medidas técnicas organizativas adequadas ao risco. Qual é a grande diferença aqui e que os colegas foram dizendo? Bom, aqui não há modo de a conformidade com uma norma técnica aprovada por uma autoridade eximir ou isentar de responsabilidades. Mesmo que existam a nível nacional ou a nível europeu códigos de conduta setoriais ou procedimentos de certificação, eles poderão ser utilizados para demonstrar compliance, mas não afastam a responsabilidade. Claro, explicitamente. Bom, o que é que temos aqui? Sanções administrativas. Sanções administrativas a serem aplicadas aos controladores, mesmo que tenham feito tudo certinho, como disse Cláudio Joel, mas tenham feito tudo certo. Porquê? Porque não há afastamento de nenhuma responsabilidade. E pelo volume, nesta questão de não garantir suficientemente a segurança, e até o poderiam, no limite, ter feito através de cifragem e encriptação dos dados, com chaves suficientemente robustas, o que é que teríamos? A aplicação de sanção administrativa, multa, aqui a terminologia é coima, porque a multa é só para sanção pecuniária penal, até 10 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais, ou 70 e pouco, ou 2% do volume de negócio anual a nível mundial, no exercício anterior, aqui 2%. Em Portugal, aquela lei de adequação, sendo uma grande empresa, pode ir até começar em 2.500 euros e até 10 milhões de euros, ou os tais 2%. Mas também o seguinte, e foi falado um pouco pela doutora Valéria, responsabilidade civil. Atenção, eu creio que aqui na LGPD não está suficientemente claro, mas aqui trata-se de responsabilidade civil objetiva. E se houver também a intervenção de um processador, ela será solidária. Aliás, o único modo de não compensar pelos danos que forem demonstrados, e o limite é o do dano, aqui não estamos pensando ou considerando compensações punitivas, se provar que não é de modo algum responsável pelo evento que deu origem aos danos. Quer dizer, se afastar a imputação objetiva. Depois, mas não há dimensão criminal para os controladores. Depois temos os crackers, acelerando. É que, até o momento, não foi dito nesta sessão, mas se olharmos à própria definição de tratamento de dados, os crackers também são controladores. A partir do momento em que intervenham no tratamento de dados pessoais, são qualificáveis como responsáveis pelo tratamento de tecnologia aqui brasileira, controladores. Porque são eles que passaram a determinar as finalidades e os meios de tratamento dos dados. Sendo controladores, têm também
ou estão sujeitos a responsabilidades civil, administrativa. Bom, mas como são tratamentos ilícitos, as sanções serão mais pesadas. Quer dizer, em vez de 10, máximo de 20 milhões de euros, em vez de 2, 4% do volume de negócios. Também em Portugal, aqui, o máximo é o mesmo que o RGPD. Para as empresas, se for uma pequena e média empresa, começa nos 2.000 euros. E se forem pessoas naturais, poderá ir até 500 mil euros. No entanto, como indiciei, não foi viável que o Regulamento Geral de Proteção de Dados contivesse previsões de natureza criminal. Aliás, isso foi considerado nos trabalhos preparatórios por parte da Comissão Europeia, pelo Executivo, que no sistema legislativo da União Europeia, a iniciativa legislativa em termos formais só vem do Executivo, os deputados não a têm, nem os Estados, mas isso foi considerado porque teria que ser, ou era um regulamento de aplicação direta, ou seria uma diretiva que teria que ser transposta, ou não se podia ter as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o Regulamento Geral de Proteção de Dados permite que os Estados-membros criminalizem condutas em matéria de proteção de dados. E Portugal fez isso. E Portugal fez isso porque já o vinha fazendo desde a primeira Lei de Proteção de Dados de 1991 e também quando a Lei de 1998 transpôs a Diretiva da União Europeia de 1995. Perante uma situação como a descrita, e a descrita designadamente pelos delegados Carlos Sobral e Igor Jorge, o que é que teríamos antes? Teríamos, hipoteticamente, o acesso indevido. O acesso indevido será a invasão de repositórios de dados pessoais. Sem dados pessoais, o crime é outro, o cibercrime é o acesso ilegítimo. Aqui o que é que temos? Uma ação não vinculada, o legislador não diz como, designadamente como ocorre no caput do artigo 154A, se a memória não me falha, do vosso Código Penal, dito lei carnadígena, não vinculada com um dolo genérico a quem, sem a devida autorização ou justificação, aceder por qualquer modo a dados pessoais. Também, perante a fato-espécie, aparentará ser, ou seria um acesso indevido de forma qualificada, porque poderá vir a proporcionar ao agente ou a terceiros benefício ou vantagem patrimonial. Além disso, uma outra via de qualificação é envolver dados sensíveis, como também foi evidenciado pela doutora Valéria. Em tais casos, a previsão da lei portuguesa vai até 2 anos de prisão. Mas não só. Eu estou pensando em termos de concurso material com mais um tipo de crime ou eventualmente mais 2. Em primeiro lugar, um tipo novo, quer dizer, não o tínhamos no nosso ordenamento antes de agosto de 2019, que é o desvio de dados. Tem aqui mesmo um erro a cumprir. O desvio de dados. Uma ação também com dolo genérico de quem copiar, subtrair, ceder ou transferir a título oneroso ou gratuito dados pessoais, sem previsão legal ou consentimento, independentemente da finalidade. Com as mesmas, dentro de critérios de formas qualificadas e também com a mesma moldura, quer dizer, até 2 anos. Mas podemos ainda recuperar um tipo muito antigo, digo muito antigo, porque entrou no Código Penal em 1995, que é a chamada devassa por meio de informática. É um termo assim
também ele é um pouco em desuso, ou seja, não terá que ver, permite-me uma quase piada, não tem que ver com cerveja brasileira, mas a expressão devassar é uma expressão que nós, eu sou concursado em empresarial para industrial, mas que se usava em matéria falimentar, devassar os livros, ou lógica de inspeção, fiscalização, de alguém ir ver tudo. Este crime de devassa por meio de informática consistia em criar, manter ou utilizar ficheiro automatizado de dados individualmente identificáveis, mas de dados sensíveis, não todos, mas devido a convicções políticas, religiosas, filosóficas, filiação partidária, sindical, vida privada, origem étnica. Havendo dados sensíveis no sistema, teríamos seguido também, por parte dos crackers, o preenchimento da previsão típica relativa à devassa por meio de informática. Mas vamos terminar, já gastei demasiado tempo, creio, e terminar com algo que os nossos colegas delegados referiram, e também a professora Ivana. Responsabilidades de terceiros. Quer dizer, aqueles, pessoas naturais ou jurídicas, cuja conduta consciente ter acesso ou adquirir, onerosa ou gratuitamente, cópias de dados de outros titulares, quem for à Dark Web ver o que lá está, de outrem, quem pagar para copiar, com rootkit ou sem rootkit, como disse o Dr. Kleobert, quem acessar ou copiar relativamente a dados de outrem, também está sujeito às regras correspondentes à responsabilidade civil, administrativa e penal que forem aplicáveis aos crackers. Podemos entender que depois as sanções poderão ter um limite máximo menor, porque a respectiva conduta terá um menor também desvalor. Responsabilidade civil não podemos dizer o mesmo, porque dependerá do dano. E depois também, como foi dito, quem acessar ou copiar esses dados estará sujeito, como isso creio que falou o Dr. Igor, o delegado Igor, a propósito do que fizer depois. Quer dizer, falsidade informática, seria a criação por meios informáticos de documentos falsos, próximas, um pouco diferente da vossa falsidade ideológica, e também a fraude informática. Sim, por exemplo, estamos aqui a pensar utilizar tais dados para phishing, ou utilizar esses mesmos dados enquanto instrumento para estelionato. Bom, eu fico à disposição das vossas questões e, sobretudo, dos vossas objeções, e irei de imediato corrigir aquele pequeno erro material. Muito obrigado de novo pelo convite e também pela vossa paciência comigo.